Sejam bem-vindos a mais um Porão Caches. Aqui estamos na lição 2, que se chama Esperanças Frustradas. Mas antes de entrar na lição, é claro, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui o pastor Maidson, que é da Bahia, né? Ou de muitos lugares, né? Na verdade, de muitos lugares, né? Mas acabamos de chegar, né? Eu e minha esposa, da Faculdade Adventista da Bahia. Né? Estamos agora aqui... Eu vou ser, na verdade, daqui a praticamente 5 dias, pastor escolar do CAIS, né? E também auxiliando o pastor Lucas no distrito do CAIS também. Legal, muito bom. E aqui também temos Felipe Tanaka, né? O nosso futuro médico. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer. Bom estar aqui com todo mundo em mais uma lição. Então, bom, para começar a lição, né, é sempre bom fazer uma oração. Felipe, você ora pra gente, por favor? Claro. Senhor, queremos agora nos colocar em Tuas mãos. Queremos pedir para que o Senhor venha aqui falar por meio de nós, que não apareçam nossos defeitos e sim a vontade que o Senhor tem de passar. Amém. Que possamos ser usados por Ti e que possamos juntos aprender sobre Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, na lição passada, a gente tinha falado sobre como a igreja tinha entrado, alguns conceitos pagãos, e como isso, hoje a lição vai abordar, essa igreja ficou muito politizada, né? Constantino, ele fazia coisas para ajudar na igreja cristã, como pegar a verba do Estado e criar igrejas, como, por exemplo, também colocar cristãos em cargos importantes da política. E isso fez com que a igreja da época fosse vendo Constantino como um salvador. E o seu adversário como apenas uma oposição que não deveria ser. Quem é cristão não deveria estar com ele. E eu queria saber se isso que aconteceu na antiguidade hoje está acontecendo aqui na igreja, se isso acontece na nossa igreja nos dias de hoje. Bem, o que acontece é o seguinte, hoje, na verdade, em todos os sentidos que nós vemos hoje, há 3 coisas que derrubam uma pessoa. Isso é muito comum quando nós escutamos na faculdade, né? Perna, poder e prata. Eu não vou incluir muita perna não, porque esse tema está mais relacionado com o homem e tal, mas enfim. Poder e prata. Nessa situação toda, a prata leva a pessoa à perdição, quando sobe a cabeça dela. E o poder também. Certo. E hoje está diferente muito na igreja? Não está muito diferente, porque assim, levando em consideração que naquela época, Constantino ele dava o que o povo queria. Certo. E não o que o povo precisava. E o que o povo queria? Poder e prata. Poder e prata. Você tá entendendo? Então, tipo assim, o Constantino ele era inteligente, ele chegava e dava o que a pessoa queria. E nessa situação toda, do outro lado, tinha um camarada que estava fazendo totalmente ao contrário do que o Constantino fazia. Que era quem? Licínio. E nessa situação toda, o que Constantino falou, como tu acabou de falar, né? Olha, se tu estiver do lado daquele cara lá, aquele doido lá, tu não é cristão não, viu? Então toma cuidado. Então nessa situação toda, o que eles pensavam? É verdade. O nosso salvador é quem? Constantino. É Constantino, você tá entendendo? Então, tipo assim, Constantino ele sabia o que fazer com aquela galera. Ele era um político nato, você tá entendendo? Sim. Então, nessa situação toda, o que leva em consideração? É que Constantino, por ser um político, e a igreja, por ser a religião, se misturaram. E aí começou a decadência. Aí começou a decadência. E hoje a gente vê isso, né, na igreja, quando a gente vê as distinções políticas direita e esquerda, e quando a gente vê, às vezes, almoços em família, e eles discutindo e apartando famílias, apartando amigos, né? Até vi um meme uma vez, depois das eleições, falou assim, bom, agora que acabou as eleições, pode todo mundo voltar a ser amigo? Isso é muito difícil. Depois disso é complicado. O que acontece é o seguinte, Lígia, que assim, o que nós temos que levar em consideração? Na verdade, até a Tirinha, né, falar um pouquinho sobre isso. Sim, fala. O que acontece é o seguinte, nós chegamos num ponto que as opiniões são muito importantes, mas também são a espada que separa, que fere e que machuca. Você tá entendendo? Sim. Hoje, uma pessoa sem opinião é uma pessoa que não tem muita relevância. Mas uma pessoa que se impõe e já demonstra uma pessoa, poxa, essa pessoa é legal de escutar ela. Mas tem uma coisa, pastor. Um problema hoje que acaba acontecendo é que todo mundo acha que tem razão e que tá certo. Exatamente. Ninguém tá disposto a ouvir a opinião do outro e pensar assim, puxa, será que a minha opinião pode, talvez até em alguma parte estar errada? Não. Eu vou defender porque eu tenho a certeza de que eu tô certo. Então, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, não importa. O que importa é que eu tenho a verdade. E você tome a verdade, você vai aceitar a verdade que eu tô falando.
E aí isso se torna um ponto de embate em família, em igreja, em trabalho, em qualquer ambiente que a gente está. Sim, cara, vou contar uma história pra vocês aqui. Determinado dia, em determinada situação, um camarada ele se expôs à seguinte opinião: quem é cristão que é cristão, nunca vota numa pessoa de direita. Nossa. Já escutei muito isso. Beleza, aí a pessoa já pensa, poxa, a pessoa não respeita meus pensamentos, né? Aí fica naquela vibe ali de agressividade. Aí do outro lado, já escutei também pessoas falar: cristão que é cristão, nunca vai votar na pessoa que é de esquerda. Ou seja, os dois. Aí fica dentro da igreja, né? Sim. Dois campos de batalha. De um lado, pessoas que, né, acham que... Enfim, então essa situação toda, o que a gente leva em consideração? Quem tá certo e quem tá errado? Nenhum. Né? Não é complicado? É complicado, até porque eles tomam a ideologia maior do que o que a gente vê na Bíblia, né? E a gente vê esse problema acontecendo na nossa igreja. E aí, o que a gente traz? O que a lição vai trazer pra gente? Princípios de que, se a gente tivesse seguido isso, a gente não cairia nesse mesmo problema. E o primeiro princípio que a lição traz é que o jeito que Jesus montou o grupo deles de discípulos. Que jeito que foi? Eram pessoas totalmente diferentes, né? Totalmente. Então, a gente aqui tá falando de direita e esquerda hoje, e a gente pensa que talvez seja um problema de hoje. Porque esse conceito de direita e esquerda, ele é relativamente novo. Ele começou aí, época de Revolução Francesa. Sim. Então, a gente tinha as pessoas que eram, depois que aconteceu a Revolução Francesa, pessoas que eram a favor do rei, para que a monarquia acontecesse. As pessoas que defendiam o absolutismo, que sentavam à direita do parlamento. As pessoas que sentavam à esquerda eram as pessoas que eram mais revolucionárias, que queriam que a Revolução Francesa voltasse. E aí, isso acaba trazendo para os dias de hoje. A divisão, né? Já Essa começou a divisão. Cada um ideológica. sentando do seu ladinho, com seus amigos. De direita e esquerda. Porém, a ideologia de diferir entre um lado e o outro, ele vem há muito tempo atrás. E a gente consegue ver isso quando Jesus vai e escolhe os discípulos. Aparentemente eram discípulos totalmente disfuncionais. Eram pessoas que tinham... Gente... Que se odiavam. Não só se odiavam, mas eram pessoas problemáticas. Era hoje, se você visse, sei lá, um cara que fica brigando por tudo. Era um outro que acha que tá certo em todos os sentidos. Eram pessoas que tinham tudo pra dar errado. É verdade. Sim. E a gente vê dois personagens assim, que a lição ela vai apontar como sendo de destaque nesse assunto, que era Simão e Mateus. Por quê? Porque o Simão, antes dele ser discípulo, ele era um zelote. Zelote era um grupo radical judeu que defendia que o Messias que viria seria um Messias guerreiro e defendia que, assim, o povo de Israel era soberano. Por outro lado, você tinha Mateus, que havia sido um cobrador de impostos, que trabalhava para Roma. Então era uma pessoa que, quem era judeu, odiava Mateus. Odiava porque ele estava traindo o seu povo. E aí Jesus chega e coloca os dois para trabalharem juntos. Duas ideologias totalmente diferentes. Opostas, né? E tipo, se a gente vê hoje em dia, imagine assim, Jesus chegando aqui e ele pegando essa pessoa que hoje a gente considera, porque Mateus seria aquela pessoa política corrupta. E aí é só você pensar na pessoa política corrupta que você mais odeia. E ele escolheu essa pessoa para participar do grupo dele. Essa pessoa. Ele não escolheu você, ele escolheu essa pessoa. E aí você tem que ter essa humildade de aceitar que foi essa pessoa que foi escolhida e não você. Ou seja, essa questão de ele pegar grupos e pessoas que a gente acha as piores pessoas e colocar juntos, fez toda a diferença no reino dele. É que, na verdade, Jesus ele tinha um propósito. Assim, o que nós temos que levar em consideração é o seguinte: o maior medo de Jesus é que seu povo ficassem desunidos. Não é verdade? É verdade. Porque, assim, levando em consideração, vamos só analisar um pouquinho da oração do Pai Nosso. Eu vou ler para você aqui a oração do Pai Nosso. Eu estou levando em consideração o que está escrito na lição em relação ao... né? Ele falando sobre o medo de Jesus, ali, as ideias de Jesus em conseguir unir o povo. Vamos lá. Jesus começa, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Agora chega a parte interessante. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, qual que é o foco de Jesus aqui? Relacionamento. Uhum. Tipo assim,
É bem simples. Sim, totalmente. Ei, neguinho, se tu não perdoar ele, como é que tu acha que eu vou te perdoar também? Você tá entendendo? Como é que tu... Como Vai é ser retaliado ainda. Né? Vai. Na verdade, como é que tu quer que eu te perdoe se tu não perdoa teu irmãozinho aqui do lado? Uhum. Não é complicado? Mas olha o que ele fala mais pra frente. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí muitas vezes nós interpretamos que esse livrai-nos do mal aqui é o que? É mal olhado, né? Azar, mas não é isso não. O que é livrar-nos do mal? O pior mal que tem dentro da igreja é a desunião. Caraca. O que é livrar-nos do mal? É nos livrar de uma desunião. Nos livre, Senhor, porque antes disso ele fala, nos ajuda a nos perdoar, né? Tipo assim, enfim, como é que eu posso ter um bom relacionamento com o meu povo? Como é que eu posso ter um bom relacionamento com meu irmão? É perdoando, é avançando em fé. Isso é ter um bom relacionamento. E você vê que assim, Satanás sempre trabalhou nisso, né? Sim, com Desde certeza. Adão e Eva, você começa quebrando a união. Você tinha uma união, você tinha uma estrutura que estava ali consolidada, e aí a partir de Satanás, você começa a ter dois posicionamentos, se a gente quer trazer para a lição, dois posicionamentos diferentes. Exatamente. Você tem uma pessoa que defende a cobra, e a pessoa que fala assim, opa, Jesus falou que eu não posso chegar até aquela árvore, mas a cobra está falando que eu posso. Então, Satanás sempre trabalhou nessa linha de trabalhar e de quebrar a união. Porque sabe que a gente fica mais fraco. Exatamente. É que ele esperou a Eva se separar de Adão, né? Sim. Basicamente. Ou seja, a desunião dentro da igreja é literalmente o oposto do que é o plano de Jesus para nós, né? E até então, na segunda-feira, na parte de segunda-feira, aborda literalmente isso, Sim. sobre essa união. Então, até na verdade eu consigo separar a lição de segunda-feira em duas partes, né? Quando Jesus desejava, o desejo de Jesus era que o povo se unisse. O desejo, o foco totalmente de Jesus era a união dos seus discípulos. E relacionamento. Você está entendendo? E como era que a segunda parte dessa lição de segunda-feira? Como era que Jesus conseguia fazer isso? Gente, essa é a parte mais interessante. Ele sentava e comia, Ele né? sentava e comia junto com seus discípulos. Atos, capítulo 2, versículo 42. Como que a igreja conseguia avançar? Eles pegavam a palavra de Deus, estudavam, né? Na verdade, eles iam em casa, né? Se reuniam na casa dos irmãos, chegavam na casa dos irmãos, repartiam a palavra de Deus, depois eles faziam o quê? Repartiam o pão. Moço, quando o cara senta na mesa de uma pessoa, é como se nós estivéssemos trocando sentimentos. Você tá entendendo? Quando eu convido uma pessoa, Uta, tu vai pra minha casa hoje, né, Vitor? É Vitor, né? É Tanaka. O Tanaka. Felipe o Tanaka. É. Tu vai pra minha casa hoje, tu vai almoçar comigo hoje. Vai ser um dia especial. Cara, naquele momento nós vamos ter uma troca de relacionamento. Vamos ter uma troca de pensamentos. Você tá abrindo a sua casa. Você tá entendendo? Abrindo a sua intimidade, né? Então, pra poder assim, compartilhar com Então, nessa situação toda, como que Jesus conseguia desenvolver o relacionamento de seus discípulos? Sentando com eles, alimentando com eles. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, e ali conseguir desenvolver ali, né, um relacionamento com seus discípulos. Até então, que ele foi bem além disso, né? Foi lá e repartiu o pão, né, pra uma multidão de pessoas. E ali, enfim, resumindo a história, Jesus, o foco de Jesus total é o quê? União. E eu gosto muito disso, mas Jesus, ele, infelizmente, quando ele estava na Terra, ele tentava fazer a união e o que os discípulos ficavam fazendo? Quem vai ser o maior no meu reino? Quem vai ser o maior no meu reino, né? Esse é o problema. E aí, isso passa para a lição 3, que ela indica, né? Jesus estava tentando ensinar uma coisa dos céus para ele, estava tentando ensinar a verdade, e os caras estão focados aqui na Terra. Não, e eles estavam o tempo todo, eles enxergavam Jesus como o Messias que salvaria eles, não a nossa alma, a gente como pessoa e ter a nossa vida salva. Não. Eles se enxergavam Jesus como se fosse o salvador de Roma. Sim. A mente deles estava ali no momento. Eles estavam preocupados com a taxação de impostos que eles recebiam de Roma. Eles estavam preocupados com os soldados que estavam andando na frente da casa deles quando eles abriam a porta. Essa era a preocupação. Então você tem vários discípulos. Você tem até aquela cena que até de certa forma engraçada, quando a mãe de 2 dos discípulos pede para Jesus para que um ficasse à direita e outro à esquerda quando Jesus começasse a reinar. Sim. Porque é até o que a gente conversa, né? Jesus, se ele fosse para poder ser um guerreiro, ele seria um guerreiro excelente, não tem o que falar, porque As habilidades dele era um super-herói, né? Era a pessoa que quando você está sendo sitiado por outros povos, ele produz comida a partir de um lanche. É a pessoa que consegue curar quando você se machuca,
ressuscita quando a pessoa morre. Ele era um modelo perfeito para Então, aquela assim, realidade, né? E outra, tinha uma boa oratória, era humilde, ouvia as pessoas. Então, assim, ele era a pessoa que eles acreditavam que salvaria de Roma. E essa foi toda a expectativa que eles criaram. Toda a expectativa. Inclusive os discípulos, né? Você falou da mãe de João de João, eu queria ler essa passagem, que é Mateus 20, vamos ler ela? Eu vou ler aqui, ó. Mateus 20, 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino, ela pensando no reino daqui, né? Estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que pedis. Podei vós beber do cálice que eu estou para beber? E sabe o que eles responderam? Podemos. Cara, olha isso, assim, eles não entendem mesmo o que tá falando, né? Total, né? Olha a ousadia que, deles. assim, ó, vamos levar em consideração um detalhe. Vamos nos colocar no lugar deles. Sim. Como é que era a realidade deles? Pescadores. Opressão. Opressão humana, ali, né? pobres, Opressão defendendo total. tudo. Você tá entendendo? E eles tinham histórias constantemente do povo de Israel, pessoas que vieram enviados por Deus e eram libertadores do povo de Israel. Exemplo. Livre de juízes inteiro. Você tá entendendo? Uhum. Aí vamos só um exemplo só. Moisés, um libertador. Aí vem o Sansão, outro libertador. Enfim, aí tem vários libertadores. Na cabeça eles pensavam o seguinte, rapaz, será que é possível se não vai vir um para libertar a gente aqui nessa era? Aí veio quem? Jesus. Aí, poxa, é esse cara que vai nos libertar aqui, só. Você tá entendendo? Mas assim, né? Mas foi uma coisa que eles insistiram. Foi por teimosia. Foi. Porque Jesus, ele fala, você tem até em João 18. João 18, 36. Jesus chega e fala assim, o meu reino não é desse mundo. É verdade. E ele começa a dar, primeiro, indiretas, de certa forma, né? Entre aspas, bem entre aspas. Ele começa a falar, e aí ele vai aprofundando, e ele sempre vai dizendo que o reino dele não era de lá. Mas eles teimavam em acreditar, porque para eles era a recompensa que eles queriam. É que, tipo assim, ó, vamos levar em consideração novamente, né? Vamos supor que a gente está num emprego, que esse emprego, ele é a nossa salvação, né, de não passar fome em casa. Vamos só supor, né, desse detalhe. E eu tenho 2 filhos para criar, e esses 2 filhos, né, se eu perder esse emprego, eu vou passar fome. E meu patrão não é adventista, não guarda o sábado, você tá entendendo? Enfim, ele não tem nenhuma ligação com a igreja adventista, até então vamos supor que ele é um camarada totalmente opressor. Acha que é errado ao extremo guardar o sábado. Certo. E chega nessa situação toda, ele vai e fala, rapaz, agora tu vai ter que trabalhar no sábado, então tu vai perder teu emprego. Como é que eu vou ficar me sentindo? Senhor, por favor, minha salvação agora é Deus. Senhor, por favor, me ajuda, pai. Me ajuda. Eu vou lá e perco meu emprego. Como é que eu vou ficar me sentindo? Deus não me ajudou. Você tá entendendo? Então, tipo assim, na cabeça deles, eles achavam que a hora deles tinha chegado. Porque eles estavam orando constantemente sobre isso. Agora tem um detalhe sobre isso aí. Tem um detalhe. Se eu perder o meu emprego por conta disso, eu estou tranquilo. Porque Deus vai me sustentar. Isso se chama o quê? Fé. Fé. O que faltava nos discípulos para eles continuarem avançando, igual você falou agora há pouco, Uta, é que eles estavam literalmente faltando fé, confiança. Porque Jesus estava constantemente afirmando, meu filho, tenha paciência, tenha paciência, não é agora. Calma, vai dar certo, Calma. né? Só que eles não aceitaram, não. Eu quero o reino agora. Até então que chegou o Judas, né? Foi lá e avançou o sinal, querendo controlar, não vão até chegar nessa parte também, controlando ali, manipulando de certa forma, né? Querendo que Jesus fosse o rei. Então, assim, todos eles queriam que Jesus fosse o prometido. O prometido. Não, cara, e assim, sabe que sempre que eu vejo a história de Judas, eu tenho dó. Cara, eu acho triste. Você tem dó do cara. Porque, tipo assim, a gente vê o Judas sendo ovado, né? Ovacionado, que fala, né? Mas eu tenho dó do Judas, porque o Judas, ele era um cara que o problema dele foi esse, né? Ele continua acreditando que Jesus, ele vai tomar o poder. Que vai tomar o poder de Roma. E aí ele chega e fala assim, bom, já que ninguém fez isso até agora, eu vou dar o start. Eu vou dar aqui o ponto de partida para que Jesus comece o reino dele. Então, meu esquema eu sou muito esperto, eu sou muito habilidoso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o povo de uma forma com que eles levem Jesus. Então, eu traio Jesus, mas aí Jesus ele vai demonstrar o poder dele, as pessoas vão ver o poder dele e a gente vai estar liberto dos romanos. Não tem como errar.
Só que aí quando ele começa a ver, tudo aconteceu exatamente ao contrário do que ele tinha pensado. Judas, ele é um camarada... Eu posso ser sincero com vocês, Judas era um camarada totalmente narcisista. Narcisista? Por que você diz isso? Porque, venhamos e convenhamos, um camarada que se achava melhor que todo mundo, um camarada que se colocava acima de todo mundo, um camarada achava que ia controlar, de certa forma ali, manipular a situação ali para levar Jesus a ser o comandante. Na cabeça dele ele falava o seguinte, peraí, já que Jesus não tá conseguindo avançar, deixa eu fazer da minha forma então. Mas Madison, é assim, a gente olha ele dessa forma hoje, mas será que a gente não faz isso na nossa vida? Será que a gente, quando a gente tem um ponto que a gente precisa decidir, a gente também muitas vezes não chega e fala para Jesus assim, Jesus, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que o Senhor quer até aqui. Vamos colocar um limite. O Senhor vai trabalhar daqui a aqui. A partir de certo momento, vai ser a minha decisão, vai ser o que eu quero e o Senhor fica um pouquinho no seu canto. Será que a gente não faz isso? Com certeza. Cara, é tipo assim, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, né? Eu louvo a Deus. Essa é a minha moeda. Eu pego essa moeda, coloco na máquina de fazer desejo, que é Deus, puxo a alavanca e faço meu pedido. E Deus vai ter que me atender, você tá entendendo? Me abençoa, eu dei o dízimo, né? Não é complicado? Eu costumo chamar um Jesus iFood, né? Que é quando... Mas quando você acha que é igual um celular que você pede e o desejo vai aparecer na hora que você quer, da forma que você quer. E aí Jesus, ele estava na Terra, inclusive, para fazer o contrário. Ele estava para poder ensinar. Ele estava para poder ensinar a abnegação para os discípulos. E os discípulos não estavam entendendo qual que era aquela realidade, né? Assim como nós não fazemos também Exatamente, várias vezes. Eu concordo plenamente com o seu pensamento. É que assim, rapaz, nós somos imediatistas. Sim. Por natureza. Nós não conseguimos observar o futuro como Deus observa. Aí o que passa na minha cabeça? Eu vou ter que manipular também, assim como Deus fez. Tem que dar um jeitinho. Tem que dar meu jeitinho. É porque a gente não sabe o tempo de Jesus, né? Tipo assim, pra Judas, Jesus estava demorando demais pra subir no trono. Ele estava demorando demais. E aí a gente fala assim, Senhor, tá demorando demais a minha bênção. Tá demorando demais aqui. E a gente esquece que Deus é Deus. Exatamente. Então ele sabe o melhor caminho. E se ele não vai subir no trono, é porque esse é o melhor caminho. Olha o exemplo de Abraão. Abraão tava lá com Sara de boa numa conversa assim, rapaz, vamos ajudar Deus? Olha o pensamento de doido. Vamos ajudar Deus? Aí chega lá... Tem que dar ajudar, cara. Ele não tem muito poder. A escrava deles lá pra Agar, a escrava pra Abraão. Chega lá, Abraão, né? Pra engravidar. Tem relações com ela. Jeitinho. Aí nasce, então, um rapaz que vai dar super problema pra Abraão. Ou seja... Esse negócio de querer ajudar Deus, querer fazer... Olha o que Judas fez. Deu problema. Então, assim, rapaz, deixar Deus cuidar é a melhor técnica que nós temos para conseguir avançar no reino de Cristo. E assim, uma coisa que a gente pensa... Até a lição aborda um texto de Ellen White que fala que quando Jesus voltar, muitas pessoas vão estar concentradas nos seus afazeres, nas suas ideias e não vão estar pensando em Jesus. E por isso não vão ser salvos. Caraca. Porque a gente, às vezes, está muito focado, né? Até voltando um pouco, em, às vezes, defender a direita e a esquerda. Às vezes, defender... Será que, como o pastor aqui falou, a forma que eu preciso dar um jeitinho para Deus. Mas será que Deus não está preparando a gente para algo maior? Será que o nosso foco de estar aqui... Então, a gente tem que pensar, né? Por que a gente está aqui na Terra? Para quê? Por que a gente foi posto aqui? E não só isso, já indo pro final, na lição de sexta, ele ataca isso que você está falando, assim, como podemos melhorar nosso cristianismo nesse sentido, em não pegar e colocar a nossa ideologia, a nossa visão de mundo acima da palavra de Deus. E aí ele foca em 3 coisas que a gente faz que faz isso, que é o egoísmo, o orgulho que a gente tem e o preconceito. E aí eu queria que vocês falassem assim, como que a gente pode evitar esses 3? Eu tô levando em consideração o que Mateus sofreu, né? Certo. O que Mateus sofreu? O que Mateus passou? Mateus, ele era o quê? Um publicano. Certo. Ele era o mais taxado de, né? A escória do povo judeu era quem? O publicano. Corrupto. O publicano judeu, né? O camarada era publicano, já era ruim. E era publicano judeu, meu irmão, aí era, né? Pra acabar de arrebentar com tudo. Aí Mateus vai lá se converte. Aí o povo pensava, pronto, acabou de... Né?
Porque agora tá aceitando pecadores publicanos. Só que nós levamos em consideração que lá dentro, quem estava julgando Mateus? Jesus. Quem estava julgando Mateus eram os fariseus, se achando melhor do que Mateus. E nessa situação toda, eu quero só contar uma história para vocês. Dentro da igreja nós somos assim também. Quer ver um exemplo? Certo dia, não vou falar o nome das pessoas, mas um rapaz, ele era homossexual, né? Uhum. E nessa situação toda, ele se converteu, aceitou que a condição dele era uma condição, né? Enfim, resumindo a história. Cristão. Chegaram nele e falaram para ele o seguinte: se tu orar a Deus para Deus te curar, Deus vai te curar disso aí. Porque Deus me curou de um vício que eu tinha de chocolate. Olha a pessoa querendo comparar o vício de chocolate com uma... Você tá entendendo? Sim. Então, nessa situação toda, ele falou: você tá me ofendendo. Eu aceitei essa condição minha aqui, eu não vou praticar isso. Mas é a condição pecaminosa que eu tenho. Quantas vezes nós já queremos que as pessoas se enquadrem naquilo que nós queremos que elas se enquadrem? E ao invés de aceitar que ele é um pecador, que é um pecador em desconstrução, e só vai ser desconstruído completamente quando Jesus voltar. Vocês compreendem como é complicado? Sim. Então, Mateus, ele sofreu tudo isso. E até hoje também, nós agimos como os fariseus, querendo enquadrar as pessoas numa coisa que a gente não vive daquele jeito. Já falou assim, uma pessoa que tá vindo da igreja de fora, né? A gente fala do mundo. Cara, ela foi muito corajosa, porque ela teve que passar por todos nós cristãos para conseguir chegar a Cristo. Então, é aquela pessoa que às vezes tem muita tatuagem, Sim. chega na igreja e a gente fica olhando errado como se a gente fosse superior de algum jeito, e ela só tá querendo chegar a Cristo. E a gente tá impedindo ela de conseguir chegar até lá. Com certeza. Então, assim, as pessoas passou por várias situações e o que ela já passou atrás, já era. Não tem como mudar. Você tá entendendo? Mas agora o que ela vai fazer daqui por diante é diferente. Você tá entendendo? E como é que eu vou ser na vida dessa pessoa? Uma pessoa que julga, que critica, que mais atrapalha do que ajuda? Ou vou ser aquele camarada que vai abraçar, vai fazer como Jesus fez, né? Ele chamou a escória daquela sociedade. Então, e assim, muitas vezes, a gente como cristão é visto como as pessoas que têm preconceito. Sim. Somos vistos como as pessoas que não aceitam o diferente. Sendo que a gente também tem nossas dificuldades. Só que a gente sempre critica coisas que a gente, entre aspas, consegue fazer, né? Então, se o meu problema é fazer A, eu não vou criticar A, eu vou criticar B. Porque eu vou criticar o que eu consigo fazer, Exatamente. Não o que eu não consigo. E aí isso acaba se tornando um problema muito grande, porque as pessoas, em vez de verem Cristo em nós, acabam vendo exatamente o contrário. Acabam vendo pessoas que estão afastando de Deus. Uhum. Afastando do quê? Do amor. Como que a gente vai pregar amor se a gente não aceita o diferente? A gente está pregando mais ódio do que amor. Exatamente. Se for uma consideração. Eu gostaria até de deixar aqui um recado também para aqueles que estão nos assistindo. Se você acha que é a pior escória, que acha que é a pessoa mais errada nesse mundo, pode ter certeza que Jesus, ele vai te abraçar do jeitinho que você está. E pode ter certeza que quanto mais perto você está dele, mais parecido você vai ser com ele. Então, assim, fique tranquilo, que com Jesus as coisas podem ser diferentes. E sabe o que é engraçado, Madison? É que quando a gente tem na Bíblia, o fariseu, ele se achava o mais puro. E ele estava muito mais distante do que o publicano. E eles não aceitavam que se achava exatamente, o publicano que se achava ruim estava muito mais próximo de Deus do que o fariseu que se achava certo. Sim. Então, o fariseu, ele aceitava mudança, né? O publicano aceitava mudança. Né? O fariseu achava que já estava mudado, né? Quer dizer, achava que já estava perfeito, né? E aí que acontece o problema. Ele quase não precisava de Deus, mais para que ele ia precisar de Deus. Não é? Ele é a própria salvação dele, né? Ele é a própria salvação dele. É verdade, esse é o problema de nós cristãos, é acreditar em si mesmo e não acreditar em Deus. O problema é que quando você acha que você é o suficiente, é porque você não é, basicamente. Então, agora, para terminar, eu gostaria de um último comentário de cada um de vocês, começando pelo Tanaka. Eu acho que a gente tem um propósito na Terra. E o nosso propósito deve ser mordomos de Deus. A gente deve cuidar das coisas que Deus deixou pra gente. Então, isso é desde cuidar da nossa saúde, cuidar da natureza, tudo como mordomos. A origem de mordomo vem da pessoa que administra algo do rei.
A gente deve administrar as coisas do rei com sabedoria. As coisas de Deus. A gente não tá aqui para poder julgar, para poder colocar o que eu acho melhor. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. Então eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro. E finalizar a lição, na minha opinião, com isso, com essa ideia. De que direita ou esquerda, isso não importa. O que importa é o caminho pro céu, que é o caminho para cima. É verdade. Maidson? Muito bem. Na verdade, estou muito feliz. Obrigado, tá, Tanaka? Agradeço, foi bom Lígia demais. também, foi um momento muito prazeroso. Mas, em resumo, o que eu poderia resumir essa lição é que Jesus não tá nem aí. Pra de onde tu vem, pra onde você tá entendendo? Sim. Ele quer apenas uma coisa de ti, que é você mesmo. E ele vai te levar para um local onde todos seremos iguais. Aí sim, uniões, né? União de pessoas, união de pensamentos diferentes. Eles vão se unir em um só, que é Cristo Jesus. E aí sim nós seremos apenas um. Então assim, Jesus, ele tem um plano especial na vida de cada um de nós. Não é verdade? Ele tem um plano especial. Ele tem um plano. Independente do que eu sou, independente do que eu vou fazer, ele tem um plano. E a partir do momento que eu aceito esse plano, ele vai transformar a minha vida para que eu seja parecido com ele. E a partir de eu ser parecido com ele, aí sim, eu vou agir da maneira que ele quer. E pode ter certeza, pode ter a plena convicção que essa decisão é a melhor decisão que a pessoa pode tomar na vida dela, que é aceitar ser como Jesus. Enfim, os discípulos ali tinham pensamentos totalmente diferentes, né? A confusão era grande. Na igreja hoje temos também? Sim. Confusão ali, questão de pensamento diferente um do outro, é complicado. Mas no final, o pensamento é um só. É ser como Jesus Cristo. É verdade. E bom, muito obrigada então por vocês estarem aqui nessa lição. Eu quero terminar com uma oração, então vamos orar? Querido e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que você está conosco. Por favor, Senhor, que você nos ajude a tirar todas essas diferenças e essas ideologias diferentes para que nós possamos nos unir e ser como um. Nós sabemos que você está conosco e você quer que nós sejamos unidos, porque unidos nós somos mais fortes. Amém. Então, que por favor, Senhor, você tire o orgulho dos nossos corações para que isso possa acontecer na nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus seja louvado. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também que ficaram até aqui. Por favor, se inscrevam no canal e continuem acompanhando, que a lição 3 também está muito boa.